Olá, muito boa tarde. O debate sobre morrer com dignidade espera ser transformado na possibilidade de ser informado sobre como viver com dignidade. Isto porque há quem defenda, por experiência, que mais do que a morte a pedido, é possível decidir o processo de fim de vida a pedido, de acordo com a vontade de cada pessoa. Uma experiência que passa pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, de que é a Presidente Catarina Pazes, convidada hoje do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Catarina Pazes, por estar connosco. E partíamos precisamente desta afirmação da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, de que são uma forma do doente escolher o seu fim de vida, não é? Vemos que este é o argumento para a legalização da eutanásia. Boa tarde mais uma vez e muito obrigada pelo convite. Nós sabemos que é possível e desejável e defendemos que o doente deve participar muito ativamente no seu processo de doença, participar nas decisões ao longo de todo o processo de doença, quando a sua vida é marcada por uma doença grave. E sabemos que o acompanhamento por cuidados paliativos facilita esse processo de participação, porque garante ao doente maior conhecimento de toda a situação, maior planeamento para o futuro, o que quer, o que não quer, como é que quer ser cuidado, onde, por quem. E todas essas decisões e todo esse planeamento implica competência em comunicar sobre assuntos mais difíceis. E sabemos que os especialistas em cuidados paliativos têm essa especificidade. É por isso que defendemos que um doente deve ter, de facto, a sua autonomia respeitada, e para que isso aconteça, o doente tem que ter acesso à maior parte da informação, a toda a informação sobre a sua situação. Isso não se verifica, e garantir a autonomia, isso não se verifica muitas vezes e na maior parte das vezes, infelizmente, e garantir a autonomia implica isto. É por isso que defendemos e reiteramos e chamamos a atenção, porque um debate sobre a autonomia e sobre a liberdade tem que implicar toda a vivência do seu processo de doença e não apenas a escolha sobre o momento da morte, se é antecipada ou não, face àquilo que é a natureza. E, sobretudo, se essa decisão sobre a escolha da morte é uma decisão que é tomada alguns anos antes de um sofrimento extremo. No sofrimento extremo, de que forma é que é possível ter essa liberdade, exercer essa liberdade? Bem, e ela está entregue, de facto, ao doente ou a um conjunto de profissionais que vão verificar? De facto, essa é uma grande preocupação e um doente que está num sofrimento intenso e um doente que pede a morte, um doente que diz, eu quero morrer, este pedido é considerado, para os paliativistas, um critério de alta complexidade. É um critério de alta complexidade que justifica a intervenção de uma equipa especializada em tratar sofrimento. A área da saúde especializada em tratar sofrimento é a área dos cuidados paliativos. E é disso que estamos a falar, sofrimento intolerável. Estamos a falar de sofrimento intenso. Falando de sofrimento intenso, eu tenho que garantir que esta pessoa em sofrimento intenso tem acesso ao seu alívio e ao tratamento adequado por especialistas na área. E essa é uma possibilidade real. E esta tem que ser uma obrigação da sociedade e do Estado. Mas clinicamente é uma possibilidade e depois falta essa outra parte da sociedade e do Estado de criar... Garantir esse acesso. A atenção a esse sofrimento tem que ser garantida do ponto de vista de competência, de ciência e de especialização que uma equipa de cuidados paliativos oferece. Peço desculpa porque precisava que me esclarecesse novamente a pergunta para poder... Acerca dessa possibilidade de um doente que toma uma decisão de dizer eu quero a eutanásia e depois só que esse acontece... Fazer aqui só uma ressalva. O pedido de morte ou o pedido de a expressão de morte, de desejo de morte, não significa querer eutanásia na maior parte dos casos. Na esmagadora maioria dos casos. A expressão de desejo de morrer significa um pedido de ajuda, significa que o doente está num sofrimento e não reconhece esse sofrimento atendido, que este sofrimento esteja a ser atendido, abordado. Esta é uma questão. A outra questão é que vivemos num país em que o acesso a cuidados especializados nesta área está muito condicionado, deve preocupar-nos muito, e esta é uma verdadeira preocupação e prioridade para o sistema.
Estes doentes que estão numa situação de doença grave e avançada e em sofrimento estão no sistema, eles não deixam de existir e não deixam de estar no sistema só porque não há cuidados paliativos. O que acontece é que eles estão a ser mal respondidos. Temos respostas, mas respostas erradas. Quando falamos de preocupação no serviço com o acréscimo de doentes em serviços de urgência, estamos a falar que muitos destes doentes, muitos deles em situação paliativa, não estão a ser atendidos como deviam e não estão a ser atendidos no local onde deviam estar a ser atendidos e estão na urgência. E, portanto, esta é uma preocupação e tem que ser uma prioridade primeira. Lamento. A tal rede de cuidados paliativos que é necessário. Que é necessária e que está e que tem uma organização atualmente que não serve às necessidades do país. Nós temos acesso limitado. Se nós falamos em 30% de pessoas que têm acesso, estamos a falar de milhares de pessoas, de portugueses que não têm, de pessoas a viver em Portugal que não têm acesso a estes cuidados. Precisariam dele 80, 90 mil pessoas? Precisam desses cuidados? Sim, 80, 90, 100 mil pessoas é o que diz o plano estratégico, numa média. Estamos a falar de adultos, de crianças, que a maior parte deles, 70%, sem acesso a estes cuidados. E, portanto, esta é a verdadeira prioridade. Estamos a falar de doentes frágeis, vulneráveis por causa da doença, mas também temos que pensar e não nos podemos esquecer, e a pandemia veio evidenciar isto, as pessoas que vivem em residências para pessoas idosas, as pessoas que vivem em SERSIs, as pessoas com paralisias cerebrais, todas estas situações que carecem de uma abordagem, de um planeamento avançado de cuidados para evitar sofrimento, para evitar intervenções desadequadas, para evitar aquilo que nós chamamos a obstinação terapêutica, que é um gravíssimo problema do nosso sistema. E já vamos explicar de que é que se trata, de facto, essa mas obstinação. Tudo isto precisa de ser feito e eu sou enfermeira, trabalho numa equipa de cuidados paliativos na comunidade e uma grande parte do nosso trabalho é ir a estas instituições, ajudar a fazer, com as equipas que trabalham nestas instituições, um plano avançado de cuidados. Não só responder às necessidades de agora, mas planear para o futuro, para evitar que estas pessoas tenham que recorrer ao serviço de urgência quando não precisam disso, mas precisam de outro tipo de resposta. Se não há esse plano avançado de cuidado, pode haver o risco da normalização da dor? A normalização do sofrimento não é um risco, é o que está a acontecer. É aquilo que acontece na realidade neste momento. É algo que nós temos que combater ativamente todos nós, os que nos preocupamos com a dor e com o sofrimento. Tem que ser um combate de todos. E para quem nos está a vir a ouvir, para traduzirmos aqui o que quer dizer esta expressão, isso significa que diante de uma pessoa idosa que está a sofrer, podemos dizer, pois, é da idade. Exato, É o pior que se pode dizer a uma pessoa, não é? É normalizar, é normal estar a sofrer, porque com esta situação é normal. Não só uma pessoa idosa, mas uma pessoa que tem uma doença grave. Então, com esta situação não é normal. O que é que você quer? As pessoas ouvem muitas vezes da boca, dos próprios profissionais de saúde, então o que é que quer? Com esta doença, o que é que quer? Vivemos a normalização do sofrimento e, infelizmente, um desconhecimento, uma iliteracia nestas áreas, nomeadamente na área dos cuidados paliativos, não só da própria sociedade, mas muito a nível dos próprios profissionais de saúde. E não pode deixar de ser uma enorme preocupação, olhando para o texto aprovado agora na Assembleia da República. Estamos perante um texto que quer permitir à pessoa com uma doença grave e avançada poder antecipar a sua morte porque tem um sofrimento que não tolera. A essa pessoa nós não garantimos os cuidados adequados, mas vamos passar a garantir a morte a pedido. Normalizar isso, porque uma lei para um país é uma norma, é uma normalização de um ato, o ato de matar um doente a pedido, de um profissional de saúde matar um doente a seu pedido. Eu não estou a dizer que não haja pessoas individuais que possam usufruir dessa lei, mas não podemos, por causa disso, esquecer que é uma lei para uma sociedade toda, para um país todo. Um país que é o nosso, com os limites brutais que nós temos ao acesso de cuidados de saúde, ao acesso a cuidados sociais, onde o papel do cuidador informal, tem dificuldades muito grandes para assumir cuidados a quem é dependente. É muito difícil no nosso país que um doente que precise de cuidados de terceiros não se sinta um fardo. Quando essa pessoa que cuida tem a sua vida profissional afetada, tem a sua vida financeira completamente do avesso, tem a sua vida social completamente do avesso.
sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, sem nenhuma garantia que a sua carreira não vai ser afetada por causa desta decisão de cuidar, então como é que alguém não se vai sentir um fardo? Perante isto, neste contexto que vivemos, que é o nosso país, como aprovar uma lei de eutanásia agora, sem que tudo isto esteja acautelado? Por isso afirma a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos que esta lei é extemporânea e compreensível. É completamente, porque é perversa, porque é trocar as prioridades. E eu lamento que a Assembleia da República, que nos representa a todos, tenha assumido esta como uma prioridade, quando nós temos problemas gravíssimos para resolver. Temos um Serviço Nacional de Saúde que precisamos de salvar, porque é a nossa garantia de acesso para todos a cuidados de saúde, e neste momento está com dificuldades muito grandes em responder às necessidades. Nós precisamos, enquanto sociedade, perceber do que é que estamos a falar. Vai ser o contexto que temos, aquilo que é o nosso contexto, viver no nosso país e ter uma lei da eutanásia, vai ser muito difícil, vai ser impossível proteger os mais frágeis e os mais vulneráveis com aquilo que temos. É uma afirmação que acredito que comprovo todos os dias com o trabalho que desenvolvem na Unidade de Cuidados Paliativos em Beja, não é? Onde sim, eu trabalho numa equipa comunitária de suporte. Nós ajudamos os profissionais que estão a trabalhar na comunidade a melhorarem os cuidados que prestam às pessoas com necessidades paliativas. Às pessoas que estão em casa, às pessoas que estão nas instituições, como já falei há bocadinho. Nós conhecemos todos os dias doentes que nos dizem: eu estou cansado de sofrer. Já lhe pediram a morte? Já expressaram o desejo de que acabasse com aquele sofrimento. E esse desejo é o desejo, como eu disse há bocadinho, de acabar com o sofrimento, por precisamente ser uma situação que traz à pessoa uma fragilidade e uma vulnerabilidade com a qual é difícil de viver se não tiver o suporte que precisa. É interessante, seria muito importante que quem quer legislar sobre quem legisla e quem toma estas decisões fosse conhecer a vivência de um doente em situação paliativa antes de ter cuidados paliativos, depois de ter cuidados paliativos, e quisesse saber o que dizem os profissionais que lidam com estas situações, com conhecimentos, com ferramentas para lidar. Todos os profissionais de saúde lidam com sofrimento, mas quem tem ferramentas para lidar com este sofrimento consegue dar respostas e não se sentir inútil, não se sentir impotente. E é por isso que é tão bom trabalhar em cuidados paliativos. E está a olhar para alguém que trabalha em cuidados paliativos há 12 anos. Trabalho com uma equipa que se dedica totalmente a esta área. A médica coordenadora da minha equipa, a doutora Cristina Galvão, trabalha há mais de 20 anos nesta área e todos os dias estudamos, todos os dias temos dúvidas, todos os dias falamos entre nós e discutimos situações para responder melhor aos nossos doentes. Como é possível que um doente em situação de sofrimento intenso não tenha acesso e não tenhamos no nosso país a garantia de acesso a esta área de especialidade que vai oferecer cuidados altamente diferenciados que não são passíveis de ser garantidos por profissionais não especializados nesta área. E já vamos a essas competências essenciais de quem trabalha em cuidados paliativos. Antes retomamos aquela ideia que há pouco falava do prolongamento da vida à custa de tratamentos, a tal obstinação terapêutica. Né? E isso é também algo que é necessário clarificar, porque, de facto, respeitando até o ciclo natural da vida, chega um momento que é o momento da morte. Sim. E não faz sentido estar a prolongar a vida através de tratamentos. De meios artificiais. Sim, há meios e há intervenções que podem, de facto, levar a um acrescentar de tempo que muitas vezes é um tempo de processo de morrer. O processo de morte, em vez de ser em alguns minutos, algumas horas, pode ir até dias ou semanas de vida que se mantém através de meios artificiais. Quando estamos perante uma situação completamente irreversível, estamos a falar de má prática clínica, estamos a falar de obstinação terapêutica. A obstinação terapêutica que na nossa legislação está definida como má prática e condenável nos termos dos códigos deontológicos dos médicos, dos enfermeiros. Portanto, é algo que no nosso país é reconhecido como má prática e, portanto, apesar de ser reconhecido como má prática, continua a ser prática normal em muitas situações. É difícil tomar a decisão de não iniciar um tratamento ou não iniciar uma intervenção, é difícil tomar a decisão de suspender uma medida.
Teriam de ser decisões em equipa, sempre. Sempre. Precisam de ser decisões em equipa e precisamos de ter esta competência nesta tomada de decisão ética, deontológica e que se centre no melhor interesse do doente, não num valor laboratorial, não num exame clínico, mas na pessoa e naquilo que é a de sua dignidade, a sua vontade, aquilo que para si faria sentido. Para além disso, há critérios clínicos que nos ajudam a tomar estas decisões e têm que ser conhecidos. Infelizmente, nós também precisamos de... infelizmente, esta formação e este desenvolvimento desta competência não está garantido para todos os profissionais e seria uma Falou no valor laboratorial. Há essa ameaça também do negócio da saúde? Em relação... está a falar em relação à eutanásia? Não, em relação até ao prolongamento dos tratamentos. Estou a falar garantidamente de gastos muito avultados em saúde e quando temos um sistema e um Serviço Nacional de Saúde com a necessidade de contenção de custos e com a necessidade de investimento urgente, obviamente nós temos que olhar para estas... Porque se nós estamos a tratar um doente oferecendo-lhe cuidados que são inadequados e estamos a gastar dinheiro a tratar mal um doente, então nós temos que mudar a prática e temos que mudar o paradigma dos cuidados de saúde nestas áreas. E volto a dizer, formação nesta área de cuidados paliativos, formação básica para todos os profissionais, para que todos possamos responder melhor a estas necessidades, é algo que tem que estar nos currículos de todos os profissionais de saúde com urgência. E acredito que nesse currículo estarão as tais competências essenciais e creio que isso pode ser muito útil também perceber de que forma é que os doentes deveriam ser tratados. Trabalho em equipa e comunicação são duas dimensões essenciais para os cuidados paliativos. A par do apoio à família e do controle dos sintomas, sem dúvida nenhuma. Voltando ao texto da lei, foi acrescentado o apoio psicológico por parte do psicólogo clínico para o doente que pede a sua morte antecipadamente. E eu queria dizer que este doente em sofrimento existencial e em sofrimento espiritual é uma emergência para cuidados paliativos, é um critério de alta complexidade, como disse há bocadinho, e exige uma intervenção especializada, mesmo para um psicólogo. Uma equipa de cuidados paliativos tem psicólogos especializados nesta área e sem essa especialização não é possível, não é viável uma intervenção especializada, passa a redundância. Eu trabalho com psicólogos na minha equipa, conheço vários psicólogos a trabalhar em cuidados paliativos. Na Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos trabalho com psicólogos e percebemos, e é uma preocupação nossa, que preparação terão estes psicólogos para acompanhar estes doentes neste processo. A par disto, a outra coisa que surge na nossa cabeça, na cabeça dos paliativistas temos uma pessoa em sofrimento intenso que não vai ter garantido uma avaliação por cuidados paliativos. Portanto, temos uma pessoa com sofrimento intenso, mas que esse sofrimento não vai ser avaliado garantidamente, obrigatoriamente, por uma equipa especializada em tratar sofrimento. Não está previsto. Está previsto que o doente pode ter acesso se quiser. Mas esta opção, ver isto como uma opção, desta maneira, é como se estivéssemos a remeter os cuidados paliativos como uma área secundária, uma coisa secundária. Temos que pôr isto de uma forma mais clara, que é, se uma pessoa precisar de cuidados intensivos, urgentemente de cuidados intensivos, e precisar desse internamento em cuidados intensivos e não tiver acesso a cuidados intensivos, estamos perante uma situação gravíssima. Algo que não aceitamos. É a mesma coisa. Uma pessoa em sofrimento intenso que não tem acesso a cuidados paliativos, estamos a falar de algo inaceitável. Estamos a falar de uma vida que não pode esperar, que não pode estar à espera para aliviar aquele sofrimento. E 70% ainda não o tem, não é? Como disse há pouco. Catarina Pazes, enfermeira Catarina Pazes, que importância tem a dimensão espiritual em todo este processo? Tem toda a importância. A dimensão espiritual está presente em todos nós, é algo inerente ao ser humano e que tem que ser atendido durante um processo, nomeadamente quando a vida está marcada por uma doença grave que ameaça a vida. Pode não ser incurável, pode não ser fatal, é verdade. Pode não trazer a morte a pouco tempo, mas é ameaçadora da vida, é ameaçadora da qualidade de vida, ameaçadora da autonomia. E portanto, desde logo do sentido da vida, não é? E isso traz
alterações naquilo que é a perspectiva do sentido. Que sentido tem a minha vida agora, com esta dependência? Que sentido tem a minha vida agora e para o futuro? Como vai ser? E que impacto tem isto em toda a dimensão espiritual que o doente tem? E isso tem que ser atendido, deve ser atendido, e é uma das áreas de intervenção em cuidados paliativos obrigatória. Sem esse cuidado e sem essa atenção, nós estamos a falhar com o doente. Nós estamos a falhar naquilo que é a nossa intervenção, precisamente porque essa área tem que ser abordada. E o doente aborda e fala dela, e nós temos que saber abordar também, temos que saber ouvir e dar resposta às necessidades que vão surgindo. Infelizmente já temos muito pouco tempo, mas gostava que terminássemos precisamente de algo que está ao alcance de nós todos, e que é um dever até de nós todos, que é o nosso relacionamento com o doente em fase terminal ou diante do sofrimento extremo. Enquanto sociedade, enquanto família. Enquanto família, enquanto sociedade, enquanto pessoas, é termos a noção de que são situações que nos afetam a todos. A vulnerabilidade que faz inerente ao ser humano faz com que a doença, a dependência, as dificuldades que surgem por causa de uma doença estejam ao alcance de cada um, de todos nós. E temos que olhar para isto como algo implícito do ser humano, como é implícito o cuidar e a atenção que temos que dar uns aos outros. Há frases que não devemos dizer, por exemplo, a quem está diante num sofrimento extremo? Não fales disso, não me digas isso, não te preocupes que tudo vai correr bem. Vai passar. Vai passar. Isso são frases proibidas. Proibidas porque estamos a remeter a pessoa ao silêncio e à solidão nesse sofrimento. Quando a pessoa diz, eu estou triste, eu estou muito aborrecido com isto, eu estou muito preocupado, eu acho que não me vou curar, eu acho que vou morrer, esta pessoa está a assumir e está a perceber o que está a acontecer e precisa de falar sobre isso. Se eu não sei responder, eu tenho que dizer, eu não sei o que ter de responder quando tu me dizes isso. Eu também tenho dificuldade em lidar com isso. Eu também sofro quando tu sofres e quero estar contigo. Esta é a nossa postura que devemos ter, esta compaixão de estar com o outro e dizer, eu estou contigo, contas comigo para o caminho, embora ele às vezes vai ser difícil, mas eu vou estar contigo, contas comigo. Fica essa, enfim, grande indicação que é necessário dar, porque são situações que nós passamos, mais tarde ou mais cedo, passamos por elas. E daí que o acompanhamento competente será, sem dúvida nenhuma, a resposta até a ter em conta neste momento em que há um processo legislativo a decorrer. Enfermeira Catarina Paz, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia com a informação essencial sobre os cuidados paliativos e a atenção a ter em doentes em fase terminal. E sem dúvida nenhuma que este é um debate a continuar no ambiente político que aguarda a informação necessária junto de todos os cidadãos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.